Olá, aqui é o professor Joseval Borges e vamos dar continuidade à nossa compreensão da temática comportamento humano nas organizações sob a vertente do autoconhecimento, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando, bem, o que vem a ser o autoconhecimento? Como o próprio nome já diz, é o conhecimento do meu eu. Então, na maioria das vezes, quando a gente é deparado com a seguinte pergunta: quem é você? A gente costuma travar, porque é muito mais fácil falar do outro que a gente não conhece do que falar da gente, que nós temos mais propriedades e mais suportes para falar de nós mesmos. Porém, nós não paramos para desbravar o nosso eu e por isso, na hora que alguém nos pergunta numa entrevista de emprego ou numa conversa relacional ou até mesmo numa roda de amigos, quem é você, a gente costuma ficar paralisado porque é uma pergunta que mexe com o nosso eu. E como a gente não costuma fazer essa viagem dentro de nós mesmos, então sempre ficamos com dúvidas de quem é que nós vamos falar. Ou seja, ficamos pensando nas palavras que nós vamos imbuir, ou seja, utilizar para falar dessa pessoa que somos nós. Então, o autoconhecimento nos permite que possamos falar de nós com uma certa propriedade. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente pare para entender quem somos, o que queremos, quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos pontos de melhorias, né? O que é que nós precisamos aprender para que nós possamos alcançar onde nós queremos chegar. Então isso muitas vezes dá um certo trabalho porque a gente não quer parar para pensar e para enxergar a nossa vida de uma forma mais detalhada, para enxergar o nosso eu de uma forma mais coerente, né? Olhando o nosso eu não com o outro falando de nós, mas com nós falando da pessoa que somos nós mesmos, né? Então, sempre fica nas nossas cabeças o que é que eu vou falar de mim, né? Se for me perguntado quem sou eu. E eu digo para vocês que o autoconhecimento é uma luta, é um desafio que você vai travar durante toda a sua vida. Ou seja, você não aprende autoconhecimento em um curso de autoconhecimento, você não aprende autoconhecimento dentro de um formulário, você não aprende autoconhecimento com o outro te falando que é autoconhecimento. É um processo em que você precisa se permitir a conhecer quem é você, quais são suas fragilidades, quais são suas potencialidades, o que é que você tem de diferencial e assim de fato você possa agregar isso na tua vida e na vida da organização. Então, para que isso aconteça, você precisa, como já falei, se permitir a se conhecer. E para isso, você precisa parar também de pensar que você já sabe tudo sobre você, né? E sempre se permitir a enxergar coisas que talvez você ainda não quis visualizar que você possui como características, como traços. E aí a gente lembra novamente do que a gente falou sobre personalidade, né? Então, para conhecer quem sou eu preciso sempre pensar na minha personalidade, naquilo que eu trago como traços da minha identidade. Então, o meu autoconhecimento ele passa pela minha identidade desse quem sou eu. E isso só acontece a partir do momento que eu me proponho a me enxergar de uma forma singular, sabendo que eu não sou igual a ninguém e que isso que me faz diferente e me faz ser quem eu sou. Então, o meu autoconhecimento ele passa por um processo de conhecimento do meu eu, né? Então, se você me perguntar, Joseval, você já conhece quem é você? Eu vou dizer para você, essa é uma tarefa que eu travei para desbravar durante toda a minha vida, porque todos os dias eu conheço um pouco mais do Joseval, né? Eu conheço um pouco mais de quem sou eu, porque eu não sou um ser construído, eu sou um ser em construção. E por ser um ser em construção,
eu vou me formando a partir das experiências que eu tenho, dos ambientes que eu convivo, das pessoas às quais eu me relaciono. Então tudo isso vai formando quem sou eu. Então a gente vai se potencializando, a gente vai se preparando para lidar nesse mundo, né? Então é muito importante que a gente saiba essa premissa do autoconhecimento, essa vertente do autoconhecimento, porque assim fica mais fácil para que a gente possa lidar conosco e com o outro. Então o autoconhecimento é justamente para a gente aprender a lidar com as nossas limitações diante dos outros também. Então é importante que a gente saiba que o autoconhecimento ele nos propicia uma liberdade de pensamento quanto o que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Porque quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe exatamente quem somos, o que queremos e aonde queremos também chegar e quais são as nossas potencialidades e as nossas fragilidades. Isso faz com que nós não sejamos aprisionados pelo pensamento do outro e também pela visão que o outro tem sobre nós, né? Eu sempre costumo dizer que o que o outro pensa de mim é só o que o outro pensa de mim, porque nessa minha vivência de autoconhecimento eu sei um pouquinho sobre mim e sei exatamente que muitas vezes o que o outro está trazendo como uma verdade absoluta de quem sou eu não diz quem sou eu. Então eu sempre venho refletindo sobre isso e fazendo essa viagem para dentro de mim, porque a gente sabe que existem muitos mundos aí fora, mas é importante que antes da gente sair para mundos lá fora, que a gente pare para viajar dentro de cada um de nós. Um grande abraço.